Paz são a todos. Amém. Eu vou falar aqui. É da minha mãe isso aqui, eu peguei a Bíblia dela. O que eu vou pegar aqui se encontra em Lucas 8, 26. O endemoniado gadareno. Mas eu venho falar essa mensagem principalmente para pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo na mão do diabo. E também eu quero falar como você evitar o diabo ir atrás de você. No mundo tem acontecido muita coisa e muita mentira tem rolado no mundo afora. E quantas pessoas estão abraçando o pânico? Meu irmão, você acha que esse pânico que está acontecendo no mundo afora, de doença, de pandemia, essas coisas aí, qual é o objetivo? Além do controle da massa. Eu não vou falar de política aqui, eu vou falar do espiritual. Quando você está em pânico, quando você se rende ao pânico, você abre uma porta para os demônios entrarem. Os demônios, eles entram através do seu pânico, da sua mente. A sua mente, para eles, é como se fosse uma porta. Enquanto você tem a sua mente fechada, ou concentrada em outras coisas, os demônios podem entrar. Mas quando você se rende ao pânico, e da medida que eles vão levando setas, vão colocando setas malignas, pensamentos ruins, coisas que você nunca pensaria, e você for cedendo, eles vão entrar. Porque a sua mente é uma porta que bloqueia as coisas ruins que vêm de fora. Muitas vezes, as pessoas que têm um pouco espiritual assim, ou às vezes até não, às vezes a pessoa tem um pensamento ruim, do nada. Pô, você sabe que você nunca pensaria aquilo, mas você normalmente tem um pensamento ruim de alguém, ou uma coisa que você não pensaria, uma coisa maligna. Isso é uma seta maligna. É como Paulo falou sobre as setas do demônio. Isso, qual é o objetivo dessas setas? É tentar destruir a porta da sua mente. Na medida que você vai aceitando as setas, fica se preocupando ou se rende ao pânico, a sua porta fica mais fraca, até que eles entram na sua mente. Eu tinha uma experiência com isso e eu vou explicar mais profundo como é, porque Deus me fez passar por momentos terríveis, do qual já tinha sido profetizado, e hoje eu entendo e eu vou dar algumas dicas de algumas experiências que eu passei e como você pode evitar para não cair no diabo. Porque o diabo, os demônios, eles querem entrar na sua mente para destruir você. Você é a criação perfeita de Deus. Deus, ele vai destruir esse mundo, ele vai renovar tudo. Vai destruir a natureza, vai destruir tudo para tudo se renovar. Mas o ser humano ele vai salvar. Por quê? Porque nós somos importantes para ele. Nós somos, como eu falei para o meu irmão na semana passada, nós somos a única criatura que Deus se propôs em fazer com as mãos dele. Todas as criaturas ele, na mente, faça. Deus deu na mente dele e fez. Mas nós não. Ele teve o carinho de nos esculpir. E eu desenho, eu sei como é que é isso, quando a gente desenha, eu tenho um pouco não é... Eu entendo um pouco, porque tipo, eu desenho. Então, quando eu for fazer um desenho, eu faço um esboço, tenho todo aquele carinho para sair bonitinho e tal. E Deus fez isso conosco. Ele moldou Adão, fez o dedinho, o nariz, tudo bonitinho, porque ele queria que nós fôssemos como ele. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas vamos ao texto bíblico. O endemoniado gadareno, 8:26. Navegaram à terra dos gadarenos, que está de fonte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, para nos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo a alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormente. E são os demônios, que quando viram Cristo, eles estavam pedindo para Jesus que estão atormentando eles, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois havia há muito tempo que o
arrebatava e guardavam preso por leões e cadeias, mas quebrando prisões era impedido pelo demônio para os desertos. Tipo, olhando esse texto, o que a gente entende? Que Jesus estava andando e tinha um homem muito famoso, assim, famoso no caso do sofrimento que ele tinha nos demônios. Então, quando o demônio falou para não atormentar ele, na verdade, quando Jesus encontrou esse homem, ele já mandou o Espírito Santo sair, ele não teve nem diálogo. Então, na medida que os demônios iam saindo, ele estava falando nos atormentes, os demônios falando para Cristo. Então, prisões e era pedido o demônio ao deserto. Ele perguntava a Jesus dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tem entrado nele muitos demônios e rogavam que não mandasse para o abismo. Meu irmão até ficou aqui no estudo sobre esse abismo. Vocês podem encontrar aí no site dele, verdadoespírito.com, né? Lá você pode encontrar mais detalhes sobre o que é abismo, porque não o caso aqui. O que eu venho explicar dessa história? Você ter essa franca aqui. Existe um homem que ele passou talvez décadas sofrendo na mão do diabo. E ele perdeu praticamente, talvez, a juventude dele, perdeu os sonhos dele, perdeu talvez a motivação de viver, perdeu família, pode ter perdido tudo, porque ele morava sozinho, longe da família, longe de todo mundo. A humilhação dele era tanta que ele andava nu. E sabemos que judeu, as vergonhas é uma coisa muito séria. Então, praticamente, esse cara, ele era tido como se fosse uma espécie de louco lá. E, pelo visto, não havia solução. Então, Jesus fazendo a obra, e nas cidades pregando o evangelho, encontrou esse homem por acaso e libertou esse homem. Então, esse homem, eu não li no texto, mas resumindo, esse homem, quando foi liberto, ele foi vestido, ele voltou à sessão depois de muito tempo, mas o amor por esse homem, por Cristo, por ser liberto, foi ao ponto que ele pediu para seguir a Cristo. Eu falei, acho que na outra semana que eu preguei, sobre aquele homem rico, que pediu, que só queria a salvação, mas não queria seguir a Deus, que Jesus falou, vende o que você tem e me segue. Ele não quis. Mas esse homem aqui, a ser liberto, ele clamou para Jesus seguir, para seguir Jesus. E Jesus falou, não, você não vai me seguir. Conte o que Deus fez para você. E por quê? Porque, às vezes, alguma coisa acontece ruim na sua vida, como aconteceu na minha, para que algum propósito. É um propósito. O propósito de Deus permitir que aquele homem não morra na mão do diabo foi para que as pessoas pudessem ver que Deus faz. Amém. E com certeza aquele homem foi um grande homem de Deus. Porque, meu irmão, quando você é liberto, quando você é escravo do diabo e liberto, você nunca se esquece. As pessoas que um dia, eu não conheço ninguém que foi escravo do diabo na ponta igual esse homem ou parecido, que tenha largado a Deus. E ele quis seguir Jesus. Eu não li aqui, mas mais para frente o texto, ele quis seguir Jesus. E por que você está falando isso? Porque eu passei, no ano passado, uma luta com o demônio. Mas eu vou resumir em poucas palavras. Eu sempre tinha uma vida cristã. Meu irmão, sempre fui criado na igreja, né? Praticamente, a gente sempre tem aquela educação cristã, só que durante a infância a gente não ia para a igreja. A gente foi ensinado com 5 anos, 6 anos, ia à igreja com minha mãe, e a gente não ia para a igreja. Aí, quando a gente foi adolescente, que a gente foi chamado. Mas mesmo assim, a gente orava, tinha uma vida cristã, entre aspas, né? Aí, entramos para a igreja, tivemos uma vida com Deus, crescemos com Deus, conhecemos o poder de Deus, conhecemos a presença de Deus, tivemos experiências com Deus e tudo mais. Porém, em 2009, 2010, Jesus Cristo me disse, e eu vou te sumir na sua vida. Isso foi para mim também. E serão tempos terríveis. E você será como endemoniado. E será horrível, horrível, horrível. E você não vai ter mais minha presença. E será um tempo muito ruim. E vai ser horrível, horrível, horrível. Horrível era a palavra que eu mais
escutava. Por quê? Porque a gente, principalmente lá para 2007, 2006, a gente não tinha nada. Só tinha a presença de Deus. E Deus se manifestava com firmeza, a ponto de, tipo, uma vez lá em casa, a gente não estava faltando pão, a gente tinha que racionar o pão e era difícil. A gente era um aperto financeiro muito difícil. Então tudo era racionado. Uma vez o meu irmão pegou o pão para comer e estava quase chorando, porque achava, pô, esse pão tá tão gostoso, não vou poder comer mais. E apareceu um outro pão. Quando acontece essas coisas, a gente não tinha dinheiro para nada. Mas a gente via essas coisas. A presença de Deus. Uma vez que faltou gás lá em casa, a gente não tinha dinheiro para comprar gás. Meu irmão botou no coração, a gente botou, vamos orar e o gás vai ligar. Não tinha gás, mas a gente ligou, Deus multiplicou o gás. Durou 10 dias aí. Durou 10 dias. Minha mãe que mandou, troca lá, e trocou, aí depois não acabou. Mas por quê? Confiar em Deus. Quando você confia em Deus, essas coisas acontecem. Ah, mas eu estou há 20 anos na igreja e não passei nada por isso na vida. É porque você não crê em Deus, meu irmão. Você crê no que você está escrito. Você crê até que isso aqui está escrito. Mas na tua vida você não crê. Confiar em Deus. E várias experiências. E a presença era forte. Tão forte que a gente já se preparava para fazer a obra. E até fazia do nosso jeito. Até que lá para 2009, Deus sumiu. E lá em casa a gente chorou porque Deus tinha ido embora. Tinha ido embora no sentido dessas coisas sumirem. E sumiu. Sumiu mesmo. E Jesus Cristo disse para mim, vai ser um tempo que vai parecer que eu sumir, e será um tempo horrível, e tu serás como endemoniado. E dali começou eu tive vários levamentos de morte, devido a demônios, essas coisas ruins. Uma vez eu estava já meio perplexo das coisas que tinha passado, aí eu fiquei na frente de casa, até conversando com um amigo meu, e eu vi uma sombra na casa do vizinho, me vigiando, para ver se eu estava vivo, sei lá como que eu estava. Aí eu logo vi a situação. Mas eu fiquei 10 anos suportando todo tipo de coisa ruim dos demônios, até eles conseguirem incorporar em mim. E como eles conseguiram incorporar em mim? No momento que eu cedi ao medo. No momento que eu ouvi a palavra do pastor, eu achei que ela foi verdade, que aconteceu uma coisa ruim comigo. E daí, meu irmão, eles vieram com força e entraram, e eu pude entender, sofrer, o que é uma pessoa está endemoniada. Hoje eu sei qual é o sofrimento, o que a pessoa sente, porque eu tive que sentir na pele. Ah, por que você está me dizendo isso? Qual é o objetivo que você está me dizendo isso? Estou dizendo isso para que você, caso você esteja sofrendo na mão do diabo, entender como você é capaz de sair. Uma vez uma irmã, acho que entrou em contato com meu irmão, e ela estava endemoniada, né? Meu irmão foi lá, expulsou o demônio dela e tal, e depois ela veio procurar meu irmão de novo outros dias depois, porque achava que estava endemoniada de novo. E eu falei, meu irmão, não, quando você é liberto, muitas vezes você vai com medo, você acha que o demônio vai voltar, então você vai com medo, porque eu tive isso. Eu tinha, muitas vezes, eu não conseguia dormir, porque era muito demônio. E o pior, para mim, é que quando eu clamava a Deus, eu clamava a Deus, eu tinha sinal dele. Tu vai passar por isso. Eu assim, Deus quer que eu fique endemoniado? Deus quer que eu fique sofrendo? Não. É porque Deus já está preparando. Está preparando que no futuro outras pessoas vão passar por isso. E hoje eu estou falando isso porque o Espírito está mandando dizer isso. Está me conduzindo isso. Porque eu não gosto de falar dessa experiência. Eu não mesmo sabe, eu não gosto. Eu não gosto de explanar essas coisas. Mas eu estou explanando hoje porque é o Espírito. Porque eu podia chegar e falar um monte de coisa. O mais importante é que tu seja salvo. Amém. Eu não tô
querendo me vangloriar, eu não estou querendo falar que eu tenho de Deus ou outro não tem, não. Pelo contrário, eu quero que todos nós cresçamos em Deus. Eu quero ouvir experiências com Deus das pessoas. Tu acha que isso me alegra muito, cara, quando eu vejo alguém dizer que tem uma experiência com Deus. Então, Jesus deu o sinal que ele voltaria os tempos de 2009 na minha vida. E essa é a presença que a gente sempre fala. A gente é a presença. Eu falo tanto isso aqui, que a presença vai voltar, e a presença vai voltar, a presença vai voltar. Mas as pessoas às vezes assistem, né? O que está falando? O que está falando? Porque eu falo, uma parte de mim se foi. Eu estou esperando essa parte voltar. Porque eu me acostumei, me desculpe, eu me acostumei a viver em Deus. Eu me acostumei a ter vida com Deus. Então, é muito triste, né, ter uma vez que eu estava na Assembleia, e que eu chorava pra caramba, que até fiquei sabendo que estavam dizendo que eu estava chorando porque eu estava em pecado. Não, eu estava chorando porque eu sentia a falta de Deus. Nos primeiros dias, era só pressão maligna, era só seta. É só coisas que falam mal de Deus na minha mente, sem eu ter controle nos primeiros dias. E o fato de minha vida não tinha vida, não tinha emprego, não tinha nada. A única coisa que tinha era Deus. O ato que isso saiu, a porta da minha mente, ela ficou frágil. Mas tudo que eu passei foi bom. Tu está dizendo que foi bom? Foi bom. Foi maravilhoso. Por quê? Porque Deus me ensinou o que uma pessoa na mão do diabo passa. Isso me deu mais amor para falar, para trazer Cristo para ela. Amém, Jesus. Deus sabe a tua força. Às vezes Deus deixa você passar uma coisa, é porque Ele sabe a sua força. Uma coisa que eu aprendi, você não vai morrer. O que Deus faz você passar não é para te matar, mas é para você ficar forte. Cristo passou também um momento que teve que usar a força dele. Quando ele estava lá no Getsemane, que ele teve que usar a serpente, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? A mente dele. Era muita pressão, tanto que chegou a suar sangue. Era muita pressão mesmo. Imagina as coisas que ele recebeu do diabo, dizendo que não adiantava, que poucas pessoas iam aceitar, que era isso, que aquilo ali, e o jeito. Tudo. Eu entendi o que quer dizer. Se possível, afaste de mim, tipo, afaste, se possível, afaste essas coisas ruins, porque tá difícil. Mas o Getsemane foi que deu força para ele aguentar tudo aquilo ali. E ele aguentou, meu irmão. É como ele disse, eu amo muito essa frase, esse ensinamento que ele disse. Ele disse: ninguém, não há prova maior de amizade do que dar a vida pelos seus amigos. Não existe prova maior. E ele deu a vida por nós. Ele não vê com amigo. Então, muitas vezes, nós só lembramos de Jesus quando nós temos um problema. E muitas vezes a gente não confia nele. A gente quer ter poder. A gente quer ter poder para expulsar o demônio. Nós queremos ter poder para expulsar o enfermo. Nós queremos ter o nosso nome lá em cima e dar entrevista e falar a palavra bonita e dizer: olha só como eu sou servo. Não. Jesus, o Cristo, que além de dar a vida para te salvar, para te curar, ele não se importava, não se importa com o nome dele. Em todo momento ele glorificava o Pai. E não se glorificava, ele glorificava o Pai. Pai, graças e dor, tudo era Pai. E a gente gosta muito de nos glorificar. Mas não é esse a mensagem. A mensagem é sobre o endemoniado. O endemoniado gadareno, ele passava por tanta humilhação que ele não usava roupa. E ele ficava se ferindo com pedras. Eu não li esse texto, mas o Marco fala isso. Que ele ficava se ferindo com pedras. Ele se feria.
É porque não coisa. Eu vou estender aqui. Ele se feria com pedras. Imagina o sofrimento. Quando a pessoa está muito tensa, a pessoa é capaz de fazer isso. Quando Jesus me deixou, acho que no segundo 2 anos, aguentando essa pressão toda, eu não tinha demônio. Mas eu cheguei a bater com a minha cabeça umas 2, 3 vezes na parede. Eu pegava o carro de vassoura e me batia. Por quê? Aflição. Eu me achava que Deus tinha me jogado fora. Eu achava que Deus tinha me abandonado. Porque antes eu via, como eu fui na casa de uma mulher, eu via Deus curar uma pessoa que nem acreditava que o poder de Deus existia. Como eu falei para a irmã, que Deus me mostrou um sonho uma vez, de há 4 anos atrás, 4 anos atrás não, mostrou de uma irmã, a casa de uma irmã. E 4 anos depois que eu tive sonho, eu apareci nessa casa dessa irmã por ela para essa irmã. E essa irmã não andava, ela andava de andador. E eu falei, Deus me trouxe aqui, Deus me mostrou o sonho há 4 anos atrás. Então sabe que hoje ele vai atuar. E eu determinei que Deus fizesse a alma dele. E Deus falou para o meu ouvido. Eu libertei essa mulher. E eu falei para ela, já foi curada. Ela não acreditou. Ela disse, tomara que Deus te ouça. Falei, não, pode se levantar. Ela meio cética comigo, quando ela se levantou, os dois joelhos dela estalaram. E ela regalou, olha só, e começou a andar. E ela, andando assim, começou a me abraçar e chorar e dizer muito obrigado, muito obrigado. Não sabia nem meu nome. Então, quando você tem uma vida de experiências como essa, e do nada, você não tem mais nada, você não sente ninguém. Eu me senti assim. E a minha mente só foi apanhando o diabo. Só apanhando. Mas o diabo não entrou. Só foi entrar depois de 10 anos, quando eu me senti ao medo de alguma coisa que eu ouvi. Então, meu irmão, se você tem um medo de alguma coisa, acha que você tem uma doença, acha que você está alguma coisa, acha que, sei lá, o que for, isso é o diabo querendo entrar na sua mente para te dominar. E quando ele te domina, meu irmão, os seus pensamentos ficam na mão dele. Eu passei por isso. Eu cheguei ao ponto dos demônios dominar a minha mente, do qual eu não conseguia mais pensar. Eu fiquei vítima da minha própria mente, porque eu não conseguia mais pensar em nada. Os demônios pensavam. Os demônios queriam meu filho, queriam minha morte. E eu queria que Deus pudesse fazer uma coisa e Deus não fez. Assim, Deus ficou em silêncio. Por quê? Foi necessário. E hoje eu fui conduzido pelo Espírito a dizer isso. Amém. Eu não gosto de falar de experiência discutir com Deus, eu não gosto só de falar no amor de Deus. Porque eu gosto de ouvir. Porque às vezes as pessoas interpretam errado as coisas. Uma vez, eu vou dizer só essa experiência. Uma vez, eu não tinha computador na época. E era tempo das Lan House. E a gente não tinha nada para fazer. E era tempos de... tinha uma promoção na Lan House. Você pode acreditar o que você quiser. E Deus falou para mim assim, pega o dinheiro que você tem, que só tinha R$10, e gasta tu e teu irmão na Lan House. Isso foi na época que apenas era vivo em casa. Eu achei aquilo ali, mesmo se tem certeza que foi Deus que falou, uma coisa do outro mundo. Tipo assim, Deus vai pegar o dinheiro que a gente tem para gastar com o jogo. E eu perguntei para ele, por que o senhor quer que a gente faça isso? Aí ele falou para mim na hora, respondeu, porque é uma coisa que vocês gostam. Eu falei, minha mãe, Deus falou para pegar dinheiro R$10 na dispensa aí, só tem R$10 pra gente comer e dá pra mim, mas eu gosto de ir lá jogar na Lan House. Qualquer pessoa cristã, às vezes, não pode entender. A pessoa que fica na letra não vai entender. Mas eu lembro, meu irmão, E pra mim, nessa época, essas coisas eram normais pra mim, meu irmão, que a gente tá acostumado. Quando o meu irmão chegou na Lan House, eu vi uma nota sair dentro da outra. Puxou na minha mão. Puxou, do nada puxou, eu falei, caramba. Suplicou na minha mão, cara. Quando tirou, eu vi 2 notas na outra. Só tinha 10 contos só, pô. Isso foi uma das coisas que eu nunca esqueci. Porque isso é impossível.
Deus faz o possível. Tinha uma pontinha Ou seja, não precisou coisa. Mas o meu Deus é real. Eu não preciso ficar, como meu irmão fala, olhando na Bíblia o que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer. Deus pode fazer o que quiser. Deus pode fazer o que quiser. Eu tinha uma experiência com Deus que eu vi isso, mas eu não vou contar isso. Eu quero contar sobre o endemoniado. O endemoniado tem que seguir Jesus. Todos nós que somos servos, que fomos escravos dos demônios, direto ou indiretamente, recebemos o Espírito Santo para a gente libertar. Ele recebeu o Espírito Santo. Meu irmão fala isso. Quando o demônio sai, o Espírito entra. O Espírito Santo entrou nele no fato que ele queria seguir Jesus. Jesus não deixou que ele fosse que o seguisse, mas fez o quê? Fez que ele fosse e mostrasse o que Deus fez na vida dele. Às vezes é contigo, meu irmão. Eu oro para que você joga fora o medo. Joga fora o medo. Não fica com medo de pandemia. Não fica com medo de seja o que for, não. Não fica procurando no Google. Acho que você está com a doença, não. Confie em Deus. Porque eu aprendi a confiar no momento quando eu estava com minha mente... perdi minha mente. Não sabia nem onde eu estava. E não tinha como eu ser liberto. Até que Jesus apareceu na minha casa. Do nada, e meu irmão falou para ele. O demônio falou, Jesus está aqui. E meu irmão disse, Jesus está aqui, liberta ele. E eu lembro que eu levei foi um raio. E eu chegou a quebrar a cama. Com a força que eu levei. Ou seja, foi uma coisa ruim que eu passei, que foi muito ruim. Mas porque foi liberto. Ou seja, Jesus me fez entender. Olha, você passou tantas coisas com Deus, você tem uma vida cristã. Você tantas vezes falou que me ama e não pode confiar em mim. E isso eu entendi. Às vezes, eu posso passar o que for. Ele está vendo. Ele está vendo. É como eu estava de noite uma vez. Eu estava de noite, sofrendo porque Deus não estava aparecendo. E apareceu, tinha uma estrela dentro do quarto. E andando, e veio a voz e disse, você pode se afastar de mim quantas vezes for. Eu sempre vou lá atrás de você, sempre vou pegar você para mim. Eu peguei essa frase. Eu peguei essa frase e botei na vida inteira. Porque, meu irmão, se a gente conhecer Deus de verdade, a gente vê que até a gente passar são coisas boas. Como eu disse, tudo que eu passei, que Deus permitiu que eu passasse, foi bom para o meu espiritual. Foi bom para você pode entender que eu confio em Deus. Eu ensino a confiar nele. E ele vai se manifestar de novo, ou 2009. Por isso fosse hoje, porque eu já são. Mas não é para a glória de ninguém. Porque ele fala isso. E ele pensa Deus, ele é igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus, ele quis tirar essa parte divina para tentar ser com a gente. Entendeu? Então, eu já vou terminar já. Peraí, eu só vou ler aqui. Eu só vou ler o versículo 38. 38 não, porque, e aquele homem que havia saído dos demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna a tua casa e conta o grandes coisas que te fez Deus. Ou seja, ele não disse, vai para tua casa, você disse que não. Conta as coisas que eu fiz. Não, conta as coisas que Deus fez. Amém. Deus fez. E eu sempre tive esse pensamento. Por isso que eu sempre faço, meu irmão. A gente sempre quer que as igrejas, que os pastores, que os servos de Deus, que todos mundo se unam, para a igreja sua, independente de denominação, que todos nós oramos a Deus, separar dessa disputa de universal de assembleia, essas bobeiras. Essas bobeiras, tipo, eu estava na assembleia, nessa época, eu estava na assembleia, e as pessoas, ao invés de ver que Deus estava agindo, estavam querendo implicância com o meu cabelo, implicância, porque aqui, cara, não
não existe, cara. Se a gente conhecer Deus no profundo, a gente entende que Ele nos ama. Você acha que Deus te ama? Você acha? Ah, mas acho. Então por que está com medo dessa enfermidade? Por que está com medo desse problema? Ah, porque ele não curou. Sabe por que ele não curou? Porque você não confiou nele ainda. Confia nele. Duas coisas vão acontecer. Você confiar nele. A primeira é que ele vai te curar. E a segunda, se ele não te curar, ele vai te dar a instrução do que você vai fazer na tua vida. Mas para isso, a gente dar o coração aberto. Satanás tem que a nossa mente. Ele quer tentar achar alguma brecha na nossa mente, uma coisa que a gente pensa, para entrar na nossa mente. Tenta tudo. Jesus não. Jesus entra para o coração. Ele diz que ele vem na porta do coração e bate. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar e vai cear contigo. Então, meu irmão, essa é a palavra que eu dei para hoje. 39. Então, na tua casa e contra as coisas que fez Deus. E ele foi apregando por toda a cidade. O quão coisas que Jesus tinha feito. Mas Jesus pessoalmente ia que Jesus tinha que Portugal. Então, essa mensagem que eu vim deixar para hoje, então eu espero que se você está passando por um problema, tá bom? Se você tem um pensamento ruim, não só você, meu irmão. É o inimigo. E ele, se você comete hoje, ele nunca mais vai tormentar a mente. Você não precisa acreditar não. Porque é direito seu ser feliz. Aleluia. É direito seu. Jesus veio para a sua alegria. É só confiar, como eu confiei. E ele vai mudar a sua vida. É só isso que eu venho e fazer uma oração para terminar e tá bom. Amém. Querido Senhor, Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do seu amor aqui e compartilhar algumas coisas, Deus. Então eu peço, Deus, para que o Senhor possa cuidar daquela pessoa aflita, que por algum momento chegou nesse vídeo, ou no blog do meu irmão, ou aquela que está querendo buscar o seu poder, a sua presença profunda. Amém. Esteja com eles, Deus. É isso. Amém. Amém.